A viagem da alma após a morte. Então, jovem, você está se acostumando aqui? Sim, estou. Só não entendo porque o mundo pesado terrestre foi criado. Não seria melhor se Deus imediatamente nos tornasse anjos? Os anjos, ao contrário dos homens, são limitados em sua experiência. Eles não compreendem o mal, a mentira, o desejo, a tristeza, a saudade e a esperança da vida terrena, o frio, a fome e a saciedade, a raiva e o ressentimento, a paixão, o apego e muitos outros aspectos negativos e positivos da vida terrena. E essa experiência também é importante para o amadurecimento da alma, para que ela desenvolva o entendimento e a sabedoria. Somente após receber toda a gama de todos os tipos de experiências, a alma atinge sua perfeição. Após percorrer um longo caminho de mineral a Buda, ela adquire individualidade, diferenciação de outras almas. Embora no início de sua separação de Deus, todas as almas fossem muito parecidas, e no final tornam-se todas diferentes, cada uma com sua própria experiência e memória de todas as vidas anteriores. Embora elas alcancem Deus, que diferença isso faz? Qual a singularidade de Cristo, Buda, Mahavira, Krishna, Maomé, Lao Tzu? E no entanto, como o mundo é injusto, bandidos me mataram e acabei aqui. Eu estou feliz. Estou imensamente feliz. Mas por que eles foram punidos e presos por muitos anos? Sim, irmão Bugumil. O drama da vida terrena é baseado na ignorância, na falta de compreensão e na cegueira de todas as pessoas. Porque se elas tivessem a visão de tudo, esse drama seria impossível. Toda a atuação da vida terrena é sentida no fato de que uma pessoa não sabe nada, nem o passado, nem o futuro. Uma alma alheia é sombria para ela, mas o mais importante ela não conhece. Esta é a base de sua cegueira e de todo o seu sofrimento, mas ela pode se conhecer plenamente. E essa auto-observação, autocontemplação, começa com um olhar imparcial e desapegado de todos os pensamentos, sentimentos e sensações que lhe chegam. Então ela se desperta e se transforma em um Buda. O homem é um ator e espectador do drama da vida, mas não entende que é um ator. E esse é o problema. Mas o drama da vida não passa em vão. Toda atuação permanece para sempre. E hoje podemos ver uma das partes mais interessantes desse drama, preservados nos registros akáshicos, que é justamente o nascimento da civilização terrena. Vamos nos sentar em um círculo, nos dar as mãos e sintonizar o início da civilização de Atlântida. De repente, eles estavam ao lado das enormes pirâmides, que ainda estavam sendo construídas. Enormes blocos de pedra voavam pelo ar e se formavam em pirâmides, como em um grande Lego. Esse processo era liderado por pequenos homens verdes, com olhos grandes, alongados, parados ao lado de um grande disco voador branco. Então foram eles que construíram as pirâmides. Sim, todos os monumentos megalíticos, como Stonehenge, Esfinge, Machu Picchu, foram construídos por eles para trazer energia espiritual à Terra. E em um determinado local dessas estruturas, o fluxo era especialmente forte. Lá, os novos sacerdotes da humanidade eram iniciados e transformados. Eles atuam até hoje e não permitem que a Terra sufoque na falta de espiritualidade e na ignorância. Então, Ian viu um grupo de sacerdotes sentados na frente de um grande grupo de pessoas antigas. Mestre! É o mestre! Eu sei. Esta grande alma voltou a reencarnar novamente para levar os perdidos à luz. Agora eles estão reencarnando um a um, e é difícil para eles. No alvorecer da civilização, grandes almas encarnam em grandes grupos, conduzidos pela manifestação de Deus, e deram origem a grandes religiões.
Eles voaram e ouviram o que o mestre estava dizendo. Ian ficou surpreso por ele ter dado os 10 mandamentos de Moisés, conhecidos na Bíblia, mas suas explicações, mesmo para um não muito esclarecido Ian, eram claras, diferentes do que o clero dizia sobre eles. Sim, Ian. Deus dá quase os mesmos mandamentos a todos os povos, para que as pessoas tenham diretrizes para seu desenvolvimento e para uma vida harmoniosa. Seu significado foi perdido e pervertido. E agora apenas professores, como o mestre iluminado, podem restaurar seu significado. Um dos mandamentos importantes é honrar o calendário. De acordo com os ensinamentos, o calendário é a roda do tempo. O tempo também é o movimento da Terra em relação ao Sol. E qualquer outro movimento é o tempo. Mas o tempo não é uniforme, pois inclui também o movimento dos planetas, bem como a localização das estrelas em relação à Terra. Há um tempo de criação e destruição, ação e inação. Um que flui rápido e o outro que se arrasta lentamente. O tempo para cada ação. E cada um de vocês deve saber qual tempo chegará, tanto para vocês particularmente, quanto para todos nós na Terra. E deixe seus filhos estudarem a astrologia desde a infância, pois ela explica isso. Nossos irmãos que voaram das profundezas da galáxia já estão construindo observatórios para calcular com precisão e conhecer todos os segredos do tempo e sua influência em tudo na Terra. Ian lembrou-se do Stonehenge e de outras estruturas antigas que serviam como observatórios. Até aqui, ele não entendia para que eles serviam aos selvagens ignorantes. Mas agora ele via que os antigos eram muito mais espirituais e mais instruídos em muitas coisas importantes do que as pessoas modernas. Sim, naquela época os deuses estavam na Terra. Agora a civilização está se degradando espiritualmente cada vez mais. Apesar do desenvolvimento da tecnologia, as pessoas estão se preparando para um grande suicídio. É cada vez mais difícil encontrar verdadeiras escolas no meio de multidões de falsos profetas e sacerdotes que há muito deixaram Deus de lado pelos seus próprios interesses. Depois de visitar os registros akáshicos, Ian e Safira continuaram questionando Kajur sobre o nascimento, as escolhas e o significado da vida. Somente aqueles que atingem a plena consciência podem escolher o nascimento. E mesmo assim, eles próprios são mais guiados pela vontade de Deus, pelo que Ele quer. Então, embora possam, ainda agem de acordo com a vontade de Deus. E se uma pessoa comum pudesse escolher, provavelmente escolheria uma vida rica, interessante, pelo menos como a de um viajante, digamos, ou espiritual, para se desenvolver, não ir parar mais no purgatório, não encarnar mais em condições onde viveria sem sentido. Mas, como podemos ver, a maioria das pessoas vive uma vida absolutamente vazia e sem sentido, mesmo sem nenhum propósito e significado, que dificilmente alguém teria escolhido. Sabemos o que e como acontece. Ela não faria uma escolha da mesma forma que nesta vida. Tal escolha poderia ser feita por animais, que nada sabem sobre a vida das pessoas, ou por completos ignorantes, que escolheram encarnar apenas porque lá, em algum lugar, estarão seus parentes e por motivos semelhantes, apesar da futilidade disso. Mas assim, tal escolha e tal vida não fariam sentido. E se Deus faz essa escolha por nós, então Ele dá exatamente a lição necessária para o nosso desenvolvimento, mesmo que seja a vida de um deficiente mental. Isso significa que ela precisa dessa experiência, pois uma experiência negativa também é uma experiência, e talvez até mais importante do que uma positiva. Se, no entanto, a encarnação é explicada apenas pela lei do karma e não pela vontade de Deus, então, para a maioria das pessoas, a vida não teria sentido. Elas sofreriam ou desfrutariam dela, mas não haveria propósito e lição, ou o necessário para o avanço adicional da experiência, uma vez que a lei do karma é cega e uma pessoa simplesmente andaria em círculos. Não haveria evolução, nem desenvolvimento, apenas uma repetição sem fim. Mas vemos que o mundo está organizado de uma maneira muito razoável, que o superior poder divino sábio está presente
e dificilmente permitirá a repetição irracional das mesmas situações. Mas ele não dá um castigo ou uma recompensa, mas aquilo que faz avançar. Esta é a experiência necessária que falta, que pelo menos, após a morte, surja a compreensão necessária e se firme no centro emocional, e por isso passará para a própria vida, já que a experiência no centro emocional não é apagada como a memória mental. Porém, ao estar lá, a pessoa sabe como vai encarnar. Isso lhe é mostrado, e aí ela pode entender por que é tão necessário ser assim. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.